Está escrito na palavra de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos viver em família esta promessa. Começa agora a evangelização do projeto Libertador, porque família é um projeto de Deus. Começa agora. O programa Libertador, um canal de bênção. A paz do Senhor, povo de Deus. Está começando mais um programa Libertador, um canal de bênção para a sua vida, porque família é um projeto de Deus. Hoje o programa está mais do que especial. Vamos mostrar trechos do grande evento que realizamos no Clube Internacional do Recife, em parceria com o ministério Eu Escolhi Esperar, do meu amigo pastor Nelson Júnior. Um encontro que reuniu milhares de jovens diante da presença do Senhor. Vale a pena conferir. Eu vou pedir para a produção para que coloque no ar os melhores momentos desse grande evento. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre minha alma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente. Queridos, Deus tem um plano para todas as áreas da sua vida, todas. Guarda isso no teu coração. Mas Deus também tem um plano para a tua vida sentimental. E Deus também tem um plano para a sua vida sexual. E isso parece que muita gente ainda não entendeu. Talvez você não sabe, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que mais afasta jovens de Deus na igreja? Vida amorosa. Vida sentimental é o que mais afasta os adolescentes da igreja. Vida amorosa é o que mais destrói o ministério de pessoas na igreja. Quem aqui tem algum chamado? Não, Nelson, eu tenho um chamado na minha vida, eu tenho um ministério. Quem sabe que você tem um ministério, você trabalha na igreja? Uma das coisas que mais mexem com a gente é a vida amorosa. Eu não sei se você sabe, mas esse é o tema que mais desestabiliza a gente. Você pode passar problema financeiro, você pode passar problema no trabalho, você pode passar problema dentro de casa, você pode passar problema de saúde, você pode passar problema porque não tem trabalho, você pode passar problema na tua faculdade, você pode passar problema dentro da igreja. Mas você sabia que quando você passa um problema, nem sempre um problema atrapalha as outras áreas da sua vida? Mas sabe uma coisa? Nada se compara com a sua vida sentimental. Quando você passa um problema amoroso, quando você passa um problema na sua vida sentimental, parece que tudo vai mal, parece que tudo vai dar errado, parece que tudo fica ruim. Eu trabalho com jovens há 23 anos, tem gente que não tem isso de vida aqui hoje. São 23 anos de aconselhamento. Essa é a área que mais mexe com a nossa vida, essa é a área que mais mexe com a gente. Quando o nosso coração está mal, a gente fica mal. Quando o nosso coração está mal, nós ficamos mal no trabalho. Quando a nossa vida amorosa está mal, nós ficamos mal na igreja, nós ficamos mal nos estudos, nós ficamos mal em casa, ficamos mal até na nossa vida com Deus. O diabo sabe que essa é a área que mais mexe com você. O inimigo sabe que essa área desestabiliza você. E essa é a área que ele mais investe para desestabilizar você. Olha só, queridos, a palavra de Deus diz que que os planos de Deus são mais altos que os meus. E alguns jovens falam assim: pastor, se Deus tem o melhor para mim, pastor, por que eu sofro tanto? Galera, em vida amorosa, tem 3 regrinhas básicas
mundo quer encontrar alguém especial. Todo mundo quer encontrar um grande amor. Todo mundo quer viver um amor para a vida inteira. Mas na busca pelo amor, existem 3 regrinhas básicas que você precisa guardar no seu coração. Sabe uma coisa? Tem 3 coisas que fazem a gente sofrer demais na vida amorosa e atrapalham todas as outras áreas da sua vida. O que dói? Primeiro, quando você ama ou gosta de alguém que não sente nada por você. Viver um amor não correspondido, que luta, gente. É quando você gosta de alguém que não gosta de você. Quando a gente gosta de alguém, tudo muda, não é verdade? Vamos supor que você gosta de alguém na sua igreja, por exemplo. Quando a gente está gostando de alguém na igreja, a gente chega cedo. Quando a gente gosta de alguém, a gente se arruma. Tem gente que toma até banho, só porque está apaixonado. Quando a gente gosta de alguém, a gente escolhe o lugar que a gente senta na igreja. A gente sempre senta bem atrás de quem a gente gosta. Para quê? Para ficar olhando, para ficar vigiando, para ver se canta, para ver se dá oferta, para ver se presta atenção no pastor pregando, e para ficar de olho na concorrência também. Eu nunca vi jovem orar tanto na sua vida quando está apaixonado por alguém. Ai, Jesus, vai ter peixe na minha rede, vai, Jesus. Ai, Jesus, me abençoa, Jesus. Fala comigo, eu quero tanto fulano para mim, eu quero tanta fulana para mim. Olha, jovem quando está apaixonado, ora demais. Agora, eu nunca vi jovem orar tanto quando a concorrência chega perto. Quando alguém chega perto de quem você gosta. Aí faz até batalha espiritual. Senhor, esse levante do inimigo está repreendido, em nome de Jesus. Senhor, o inimigo se levantando para a roda desse Senhor, eu aceito. E aí tem concorrência que fala com a mão, né? Fala tocando em quem a gente gosta, fica pegando quem a gente gosta, abraçando quem a gente gosta. Aí você já vai logo para a promessa de Deus. Fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ei! É errado gostar de alguém? Não! Mas é doloroso gostar de alguém que não gosta da gente. É quando você abre seu coração para alguém e a pessoa fala assim, eu também te amo em Cristo. Bom, pior do que você gostar de quem não gosta de você é você estar ao lado de alguém que não foi feito para você. É quando você está no namoro errado. É quando você está se envolvendo com alguém que não é a pessoa de Deus para você. É uma tragédia. O jovem falou assim, pastor, como escolher a pessoa certa? Eu falei, começa pelas erradas. Porque a pessoa errada dá para saber. Porque quando a gente está envolvido com a pessoa errada, coisas erradas começam a acontecer. Não é, pastores? Quando a gente se envolve com a pessoa errada, começamos a fazer coisa errada. Está ao lado da pessoa errada, o namoro distancia a gente de Deus, atrapalha a nossa vida dentro da igreja. Quantos jovens uma bênção na igreja antes de namorar? Começa a namorar, afasta, acabou tudo. Perde o interesse pelas coisas da igreja. Porque quando a gente está do lado da pessoa errada, coisas erradas acontecem. Agora, porque alguns dizem assim, mas não me aguento mais ficar sozinho. Amém, pastor? Estar sozinho é muito difícil. Disse Deus, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Deus sabe que é ruim estar sozinho. Mas pior do que estar sozinho é estar ao lado de alguém que não é a pessoa de Deus para você. Sua vida vira uma novela mexicana. É doloroso, gente. Aprenda uma coisa, queridos, guarda no teu coração. Aproveite o Aires aí do Fred Ferreira, que ele liberou o Aires dele, e você coloca no seu Facebook aí essa que eu vou falar agora. Olha, presta atenção, queridos. Um dia a mais ao lado da pessoa errada. É um dia a menos ao lado da pessoa de Deus para você. Tendo a sua mão para cá, vamos abençoar ele. Senhor Jesus, estão aqui esses jovens, assim como um dia o Senhor chamou José, o Senhor chamou Daniel, o Senhor chamou Moisés, todos os homens que impactaram a nação, sua sociedade.
que o Senhor usou no mandato público, na questão pública. Ó Deus, nós queremos também orar por esses aqui, Jesus. Cobre eles com teu sangue precioso. Não deixe eles se corromperem, não, Senhor. Não deixe eles se meterem nas coisas erradas, negócios escusos. Guarda o coração deles, Jesus, para que eles não se vendam para a politicagem, que eles possam ter o temor do Senhor na vida pública, que eles possam, Senhor, exercer o mandato como um sacerdócio, sabendo que é o Senhor quem coloca, mas o Senhor também tira. O Senhor levanta e o Senhor derruba. E o Senhor está levantando eles, então o Senhor sustenta eles. E como igreja do Senhor em Pernambuco, como igreja do Senhor aqui na cidade de Recife, nós abençoamos os teus filhos. Que o Senhor possa dar a eles muita coragem, intrepidez, que eles possam brilhar no meio da escuridão, no meio tão imoral, Senhor, tão promíscuo, tão desacreditado. Que Deus, eles possam, Deus, brilhar como uma luz, como sal da terra, como luz do mundo, e que eles possam refletir a sua glória. Que não seja um motivo de vergonha, não, igual muitos Jesus estão sendo. Que eles possam, Deus, ser um motivo que nós possamos olhar e dizer assim: nós temos e confiamos que ainda tem homens sérios, ainda tem homens de verdade. E nós os abençoamos em toda a autoridade constituída, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí mais uma vez. Projeto Libertador. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Cante. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Eu sei que sou, eu sei que sou. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado por ti, Senhor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Estamos aqui com Paola, da cidade de Olinda, e ela vai falar um pouco do seminário Eu Escolhi Esperar no Projeto Libertador. O que é que você achou, Paola? Eu achei uma bênção, foi muito bom ter participado. Eu que já acompanho, né, os vídeos do pastor pelo YouTube, o seminário, e foi uma bênção, foi muito bom ter participado aqui. Isso edificou bastante a minha vida. Então valeu a pena esperar, o Escolhi Esperar no Projeto Libertador? Com certeza, valeu a pena. Estou aqui com o Vitor, que é da cidade do Recife, da Igreja Batista da Várzea. Ele vai falar um pouquinho aqui de como foi esse evento. Muito bom, muito abençoador. O pastor Nelson usado por Deus, né, para falar o nosso coração, nos nossos relacionamentos, na nossa vida amorosa, na nossa vida de relacionamento com Deus, né? Estou aqui com Priscila. Priscila, o que é que você achou desse evento? Foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa e, como sempre, o Projeto Libertador sempre nos surpreendendo. Foi maravilhoso, sem palavras. E quem está em casa e que perdeu, manda um recado para ele, manda um recado.
foi uma peninha. Na próxima não deixa de perder não, vem-te embora, é maravilhoso, não perde não, vem! De volta com mais programa Libertador. Aqui no seminário Eu Escolhi Esperar, no Projeto Libertador. Estou aqui com Verônica, que é da cidade de Jaboatão dos Guararapes, participando conosco desse grande seminário. Vou passar aqui para ela relatar, você que não pôde vir, como é que foi esse seminário. É um seminário onde leva o jovem a reconhecer a importância de se preservar assim, né, para o casamento e entregar a sua vida a Jesus, onde eu ouvi muitos jovens que entregaram a sua vida a Jesus. É um momento maravilhoso, é um momento onde toda a família devia participar. É assim, trazer as pessoas, tanto mais novas como as pessoas mais velhas, onde a gente sentiu a presença do Divino Espírito Santo neste lugar. Um projeto maravilhoso. Mas Verônica, me fala o seguinte, minha irmã Verônica, como foi a experiência, assim, a linguagem que é pregada de uma forma mais descontraída, o estilo do pastor Nelson Júnior é um estilo específico, mas ele consegue falar com os jovens com uma certa intimidade, não é verdade? O que é que a senhora achou essa maneira desse evangelho sendo pregado nesse formato? Eu achei maravilhoso, porque assim, os jovens, eles têm uma pessoa assim certa que possa falar sobre a sexualidade de forma bíblica, não é? Uma forma cristã, onde a minha tem uma filha que ela ama esse projeto, eu também, eu sempre acompanho com ela. E ela estava aqui conosco? Ela está aqui conosco, olha que bênção. E a senhora, como mãe, veio acompanhando para ver se a doutrina que está sendo pregada aqui era dentro de uma linha bíblica mesmo. É a segunda vez que eu venho. E a primeira vez que ele veio aqui, eu acompanhei, gostei muito, ela quis voltar e eu vim acompanhá-la de novo. Eu acho maravilhoso esse projeto. Como é o nome da sua filha mesmo? Thaísa. Olha, Thaísa, que Deus te abençoe, Thaísa Pimentel, por ter trazido também a mãe. Porque o seminário Eu Escolhi Esperar, no Projeto Libertador, é um evento para a família. Porque família é um projeto de Deus. Vocês puderam acompanhar trechos dos melhores momentos desse seminário. Temos a certeza que foi um dia marcante na vida daqueles jovens. Agora, vamos para o quadro Questão de Cidadania. A pesquisa de emprego e desemprego, realizada pela agência Condep-Fidem no mês de julho, apontou que a taxa de desemprego no Recife e na região metropolitana cresceu. Em números, isso representa 258 mil pessoas desempregadas, 13 mil a mais do que o mês de junho. Cerca de 1.600.000 pessoas estão trabalhando. Desses, apenas 755 mil têm carteira assinada. E não tenha dúvida, a maior aliada do trabalhador é a informação. Você, trabalhador, sabe quais são os seus direitos? Estamos começando mais um quadro Questão de Cidadania. Hoje estamos recebendo o Dr. Rafael Gomes, que é advogado, e vai falar um pouquinho sobre o direito do trabalhador. Dr. Rafael, prazer tê-lo conosco aqui no quadro. Quais são os maiores direitos do trabalhador? Olá, André. Prazer é todo meu. Eu posso dizer que os principais direitos do trabalhador são aqueles que constam na Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal, ele reserva 34 incisos exclusivamente para os direitos do trabalhador. E aí eu posso dizer que merecia destaque o salário mínimo. Além do salário mínimo, poderíamos destacar, André, a irredutibilidade salarial, que seria isso. O empregador, ele não pode diminuir o salário do empregado ao seu critério. Se ele paga, por exemplo, R$ 1.500, o empregado ele não pode receber menos do que esses 1.500. Então, além disso, também poderíamos destacar as férias, o aviso prévio, o 13º, as horas extras, o adicional de hora extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Como eu disse, são 34 incisos, né? Não dá pra gente sair destacando aqui todos, mas os principais seriam esses. Mas temos algumas dúvidas da população aí, eu queria chamar aí para poder que o Dr. Rafael respondesse. É verdade que o governo federal vai acabar com o 13º salário? Veja, aqui e acolá você escuta alguma coisa em relação ao fim do 13º, mas o 13º também está no artigo 7º da Constituição Federal, então é um direito constitucional do trabalhador. Para ele ser modificado seria através de emendas constitucionais, que não é um trâmite fácil, não é um trâmite que acontece do dia para a noite,
precisa da avaliação das duas casas do Congresso Nacional, então, por enquanto, não existe nenhuma emenda nesse sentido. Sem dúvida, se trata de boato. E vamos para mais perguntas. Tem muita dúvida, doutor Rafael, então vamos colocar as pessoas aí para fazer pergunta, doutor Rafael. Qual a carga horária que um trabalhador deve cumprir? A jornada de trabalho diária do trabalhador são 8 horas. Não pode exceder 8 horas por dia, nem 44 horas semanais. Quando eu digo não pode exceder, eu estou dizendo que se exceder, o trabalhador deve ser remunerado em jornada extraordinária com adicional de 50%. Também existem outras jornadas de trabalho, né? Pode ser de escala de 12 horas por 36, onde o funcionário trabalha 12 horas e descansa 36, ou onde o funcionário trabalha 6 horas de forma ininterruptas. Basicamente, essas são as jornadas do trabalhador. E o horário do almoço também está incluído nessas 8 horas de jornada de trabalho? Não, André. O horário de almoço é o período que pode ser no mínimo de 1 hora, isso para a jornada de 8, e no máximo de 2. Quando eu digo 8 horas, é 8 horas efetivamente de trabalho. Ele trabalha 4 horas, descansa 1 ou no máximo 2, volta a trabalhar mais 4. Ele cumprindo essa jornada, ele não está realizando um trabalho extraordinário. É a jornada de trabalho fixada na Constituição Federal. E temos mais perguntas aí. Eu queria saber mais sobre o pagamento de hora extra. A hora extra é aquele trabalho extraordinário, tudo aquilo que excede as 8 horas efetivamente de trabalho, André. Ou seja, quando o trabalhador ele labora mais do que 8 horas por dia, ele entrou numa jornada extraordinária de trabalho. Então, consequentemente, ele vai ter uma remuneração maior. De quanto é essa remuneração? 50% acima da hora normal de trabalho. Isso significa que, se a hora do trabalhador custa R$10 para a empresa, a partir do momento que ele vai fazer uma hora extra, ele recebe R$10 mais 50%, ou seja, R$5. Nesse caso, a hora extra dele de trabalho custa R$15. E a questão do banco de hora, isso é legal? É bom para o trabalhador? Veja, o banco de horas ele é legal, existe previsão normativa sobre ele, está na CLT. Agora, é uma compensação de horário. Ele obrigatoriamente tem que ser acordado ou em acordo ou em convenção coletiva. Havendo essa previsão na convenção coletiva, por exemplo, pode ocorrer a compensação de horas. O que é que consiste a compensação de horas? Como eu havia dito, o trabalhador que cumpre jornada, que realiza jornada extraordinária, ele tem direito a um adicional de 50% sobre a hora dele de trabalho. Nesse caso, no banco de horas, o empregador ele compensa, ele não realiza aquele pagamento extraordinário. Em compensação, a jornada de trabalho do empregado ela vai ser reduzida, ou seja, se ele realizou 2 horas extras, o empregador, para não realizar esse pagamento, ele compensa em diminuindo 2 horas extras em um próximo dia de trabalho. E a questão das férias? As férias é o agente que escolhe, é o empregador que escolhe ou é o empregado que escolhe o período das férias? Veja, o período das férias, existem 2 períodos para férias. É o período aquisitivo e o período de concessão das férias. O período aquisitivo é aquele trabalhador que ele realizou 12 meses de trabalho dentro de uma determinada empresa. Quando ele cumpriu esses 12 meses, nós dizemos que ele cumpriu o período aquisitivo. Consequentemente, ele vai entrar no período de concessão. Quem é que vai determinar a concessão das férias dele? É o patrão. Então, o patrão pode escolher, dentro dos próximos 12 meses, qual vai ser o período que vai iniciar as férias do trabalhador. Então, isso sempre é combinado, então, com o patrão e o empregado? Pode haver uma combinação, não necessariamente é uma combinação. A determinação de quando vai ser as férias é uma escolha do patrão. Mas a gente sabe que, na prática, geralmente há um acordo. Lembrando que as férias ela não podem começar em sábado, domingo ou feriado. Já que a gente está falando de férias, e referente às pessoas que querem vender suas férias, o trabalhador às vezes não quer gozar as férias e quer vender as férias. Isso pode? Isso está dentro da lei? Pode sim, André. Existe previsão legal sobre as vendas das férias. O trabalhador ele pode vender até 1/3 de suas férias. Ele não pode vender todas as suas férias. Mas a previsão legal é de que até 1/3 das férias ela pode ser comprada pelo empregador. Temos mais perguntas aí na rua. Quem trabalha sem carteira assinada perde direitos? Não, de forma alguma. O trabalhador ele não perde o seu direito. O direito do trabalhador, como ele disse, ele é constitucional. Informei isso aqui anteriormente, André. Ocorre que, se você não tem a sua carteira de trabalho assinada, a sua CTPS assinada, você é, digamos assim, um desconhecido. Por exemplo, o INSS não sabe quem é você não pode gozar de nenhum benefício do INSS. O seu sindicato ele não vai lhe proteger porque ele não conhece essa relação de emprego.
Então, o que é que ocorre? Se o trabalhador chegar a ser, por exemplo, demitido, ele pode procurar um advogado, a Justiça do Trabalho, e ter esse período clandestino reconhecido, e ele vai ter direito a todas essas verbas trabalhistas sem problema algum. Ou, informalmente, conversar com seu patrão e mostrar que ele está cometendo uma ilegalidade, inclusive sob pena de multa. Agora, nós sabemos que tem muita gente que trabalha informalmente, doutor Rafael. E como é que ele pode ter esses direitos, mesmo trabalhando informal? A pessoa às vezes tem uma barraquinha, tem uma venda e quer contribuir, não tem direito a nada? Veja, o trabalho informal pode até se assimilar também ao trabalho autônomo, né? Então, um trabalhador informal ele não vai ter direito ao aviso prévio, de forma alguma, mas a aposentadoria, que é um direito do trabalhador, que também está no artigo 7º da Constituição, ele pode recolher a Previdência Social e se aposentar tranquilamente. E vamos para mais dúvidas da rua. Quanto tempo a empresa tem para pagar a rescisão do contrato? Veja, André, o prazo de pagamento das verbas rescisórias ele também está estabelecido na CLT. Vai ser de 1 dia útil ou 10 dias corridos. Um dia útil seria quando a rescisão do trabalho ela acontece por um contrato de trabalho de prazo determinado, ou quando a gente tem o aviso prévio trabalhado. Nas outras situações, o empregador teria 10 dias corridos para realizar esse pagamento a partir da demissão, ou seja, do desligamento de um aviso prévio indenizado, o empregador teria 10 dias para realizar o pagamento dessas verbas rescisórias. E que verbas rescisórias são essas? As verbas rescisórias seriam saldo salário, se houver, férias vencidas, se houver 13º ou 13º proporcional, a liberação do FGTS, a liberação das guias de seguro-desemprego, horas extras não computadas, dentre outras. E temos mais perguntas aí. Todo trabalhador, será que ele tem direito a receber o seguro-desemprego? Todo trabalhador ele tem direito ao seguro-desemprego. Agora, existem alguns requisitos que ele tem que cumprir esses requisitos para poder sacar suas guias de seguro-desemprego. E quais são os requisitos, doutor Rafael? Veja, André, os requisitos do seguro-desemprego seria ele estar desempregado na época que for fazer o saque, for fazer o recebimento do seguro-desemprego, ele teria que ter sido demitido sem justa causa ou uma rescisão indireta, ele não poderia estar auferindo renda que seja suficiente para o seu sustento e o sustento da sua família. Esses são alguns dos requisitos para o seguro-desemprego. Além disso, ele tem que cumprir o principal requisito, que foi aí amplamente divulgado pelo governo, recebeu algumas críticas, com relação ao prazo da concessão do seguro-desemprego. Hoje, o que nós temos em relação à concessão do seguro-desemprego, ele tem que cumprir também o período aquisitivo de trabalho. O que seria isso? Para a primeira solicitação dele de seguro-desemprego, ele tem que haver recebido 12 salários nos últimos 18 meses. Se ele vier a ficar desempregado novamente, para ele fazer a segunda solicitação do seguro-desemprego, ele tem que receber 9 salários nos últimos 12 meses. E a terceira solicitação em diante, ele tem que haver recebido de forma ininterrupta os últimos 6 meses de salário. A partir daí ele pode receber as guias do seguro-desemprego. Desculpa me interromper, só esclarecendo que a quantidade de guia de seguro-desemprego, das parcelas do seguro-desemprego, ela vai variar de 3 a 5. Então, a pessoa estiver trabalhando, ele perde o emprego, vai lá, saca o FGTS dele e pede o seguro-desemprego. E no meio do caminho aí, na terceira parcela, ele arruma outro emprego. Aí ele tem que ele tem que parar de receber o seguro-desemprego. Exatamente. E se assinar da carteira, é isso? Exatamente, porque o seguro-desemprego não é até um pouco autoexplicativo, né? Ele está recebendo pelo fato de estar desempregado. A partir do momento que ele conquista uma nova oportunidade no mercado de trabalho, ele cessa o recebimento das parcelas do seguro-desemprego. Doutor Rafael, e quais são os documentos que o trabalhador precisa para dar entrada? Veja, André, cumprido esse período aquisitivo, o trabalhador ele deve separar o seu RG, o seu CPF, o seu PIS/PASEP, o seu termo de rescisão do contrato de trabalho, né, o seu TRCT, a sua carteira de trabalho, a sua CTPS, além do FGTS e das próprias guias do seguro-desemprego, que é entregue pelo empregador. E de posse desses documentos, qual é o segundo passo? Veja, de posse munido desses documentos, basta o empregado ele ir numa agência da Caixa Econômica Federal ou em qualquer outro posto credenciado pelo Ministério do Trabalho. Apresenta os documentos e vai começar a receber suas parcelas de seguro-desemprego. Queremos agradecer ao Dr. Rafael que participou aqui hoje do quadro Questão de Cidadania, que eu tenho certeza que contribuiu muito para tirar nossas dúvidas no dia de hoje. Que
pena, chegamos ao final de mais um programa Libertador. Mas olha, fica tranquilo. No próximo sábado, mais programa Libertador. Encontro marcado, tá ok? Conto com vocês. Família, um projeto de Deus.